O futebol feminino é ruim e o nível apresentado é muito baixo. Pelo menos é isso que a gente escuta e lê todos os dias na internet. Mas será que o problema é mesmo o nível de jogo apresentado? Ou será que esse incômodo acontece, na verdade, por ver mulheres acessando espaços que sempre disseram que nunca seriam delas? Bom, eu sou o João Gabriel, estudante de jornalismo, e hoje eu tô junto com a galera do Por Fora das Quatro Linhas para te ajudar a entender como o machismo atravessa o esporte dentro e fora de campo. Antes de falar de erro técnico ou de nível de jogo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender uma coisa. Os problemas que o futebol feminino enfrenta não começam no gramado. De 1941 até 1983, as mulheres eram proibidas de jogar futebol no Brasil. Sim, proibidas. O decreto 3.199, instaurado durante o governo Vargas, dizia que o futebol era um esporte que tinha uma natureza não compatível com a natureza feminina. Na verdade, o decreto proibia que as mulheres praticassem qualquer esporte que exigia força física. Nesse meio tempo, enquanto os homens treinavam, aprimoravam e erravam e aperfeiçoavam o esporte, as mulheres simplesmente não podiam jogar. Então, quando a gente compara mais de 100 anos de futebol masculino profissional com poucas décadas de futebol feminino, essa comparação já nasce por si só injusta. O futebol feminino não sofre com falta de talento, sofre com falta de estrutura. Pouco investimento, pouca base, um calendário muito mal estruturado e, é claro, pouca visibilidade. A própria Formiga, uma das maiores jogadoras da história, deu uma entrevista recente para a TNT Sports que resume bem um pouco disso tudo. Então eu pretendo realmente trabalhar sobre isso, que a gente tenha leis que possam cobrir o futebol feminino, que a gente possa ter uma modalidade estável no nosso país. Essas meninas não podem dormir empregadas e acordar desempregadas, o que acontece? É um time masculino cair para a segunda divisão, acaba com o futebol feminino. É necessário acabar com isso. A gente precisa passar essa segurança para essas meninas hoje, para que elas possam se desenvolver tranquilas e amanhã mais tarde ela devolver tudo que estamos dando para elas hoje. Essa fala da craque ajuda a entender como o futebol feminino está sempre condicionado ao masculino. Ele nunca é tratado como prioridade, e sim como um projeto secundário. E quando você não investe, você não obtém retorno. É simples assim. E aqui nesse ponto a gente chega em outro problema. Quase sempre quando a discussão chega até essa parte do desenvolvimento do jogo, alguém chega querendo dar uma solução técnica. Ai, mas o futebol feminino talvez precisasse de adaptações, diminuir o campo, diminuir o gol, muda a regra daqui, muda a regra de lá. Isso costuma ser vendido como uma preocupação com o jogo, mas na verdade essa ideia parte de um pressuposto perigoso, a de que o corpo feminino não é feito ou não consegue praticar o futebol como ele é. Deixar claro que isso não é consenso, tá? Muito pelo contrário. Pesquisas recentes da FIFA mostram que o desenvolvimento físico das atletas é plenamente compatível com as dimensões atuais do campo e que o nível de jogo só melhora a cada ano. A real diferença aqui não está na capacidade, está no histórico de acesso. As meninas começam a jogar mais tarde, treinam por menos tempo, possuem menos recursos, ou seja, o que falta mesmo não é a adaptação à regra, é a igualdade na formação. Porque quando você muda a regra, você muda o parâmetro e reforça a ideia de que o futebol das mulheres é um quase futebol, e nenhum esporte cresce sendo tratado como uma versão reduzida do outro. É bom deixar claro que esse machismo intrínseco no mundo da bola não afeta só as atletas, ela afeta todas as mulheres que trabalham com o esporte. Comentaristas, jornalistas, influencers, narradoras, todas elas possuem um papel que é minimizado perante esse cenário. Se uma narradora erra o nome de um atleta, vira um sinônimo de incompetência na mesma hora. Se um narrador homem erra o nome de um atleta ou então erra uma escalação, é tratado como uma resenha ou o estilo daquele narrador. E algumas vezes esses casos nem são tão velados assim. Recentemente, Luiz Bape, atual presidente do Flamengo, atacou uma jornalista da Globo ridicularizando sua aparência. Não foi um ataque profissional dizendo sobre o trabalho dela, foi puramente misoginia, como a própria Globo retratou. Isso acontece porque o futebol ainda é muito tratado como um território masculino. E parece que toda vez que uma mulher tenta conversar sobre isso, ela está invadindo esse território. Apesar de tudo isso, o futebol feminino ainda evolui. Quando ele tem mais visibilidade, ele cresce. É só olhar para as últimas edições da Copa do Mundo Feminina, que estão cada vez mais batendo recordes e recordes de audiência, ou então para os campeonatos que estão melhor estruturados, como por exemplo o Mundial de Clubes que teve agora há pouco. O problema nunca foi a bola no pé, foi o chão que nunca foi nivelado. No fim, a gente pode concluir que dizer que futebol feminino é ruim sem olhar para a história, para a estrutura e para o acesso, não é análise, é puro preconceito mesmo. As meninas não precisam ser bajuladas, muito pelo contrário. Elas precisam de investimento, precisam de tempo e precisam de respeito. Até porque, quando as condições se aproximam, o jogo corresponde.
O problema de verdade nunca foi o futebol apresentado por elas, e sim quem sempre tentou impedir as mulheres de jogarem. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, me segue nas minhas redes e segue o pessoal do Por Fora das Quatro Linhas também. A gente vai estar sempre aqui para trazer um conteúdo de qualidade focado em futebol e cultura no geral. Um abraço!